O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Eu gostaria de partilhar com vocês. Hoje a minha homilia vai ser um pouco catequética, como está sendo ultimamente nas missas. E essa semana, as primeiras leituras dessa semana, ela está falando muito sobre batismo. Sobre batismo. Eu quero falar para vocês desse sacramento que está um pouco meio confuso na igreja. Tem muito católico que não compreende o que é batismo, esse sacramento. Primeira pergunta, eu acho que eu já fiz essa pergunta aqui e faço novamente. Se Jesus era o Filho de Deus, por que ele foi batizado? Lembro que muitos dizem: nós nos batizamos para nos tornar filhos de Deus. Isso prega lá o catecismo. Mas Jesus já era o Filho de Deus. Já apareceu lá o anjo, a Nossa Senhora: tu vai gerar um filho, porás o nome de Emanuel, e ele será grande, ele será o Filho do Altíssimo. A minha pergunta: se Jesus era Filho de Deus, por que ele foi batizado? Porque essa resposta é que vai derrubar muitos conceitos que vocês têm sobre batismo. Porque eu começo a explicar o batismo partindo desta pergunta. Tem gente que vai dizer assim: ele foi batizado para dar exemplo. Eu faço tanto batizado, até agora não vejo exemplo. Pais que não dão exemplo de filho. A gente batiza, Padre, porque eu queria batizar meu filho para não ter sapinho na boca. Porque dizem que esse cobreiro, sapinho, essas coisinhas aí que a criança não dorme, que tem maus espíritos e coisa. Então, batizando, eu quero que liberte isso tudo. Por isso que eu quero batizar a criança. Padre, eu quero batizar a criança porque se ela morrer, ela pode ir para o inferno, porque ela não é batizada. Graças a Deus que o Papa Bento XVI tirou o limpo, né? Disse que ia lá para um lugar limpo, e aí ia lá e ia se decidir se... Gente, primeiramente, criança não vai para o inferno. Porque Jesus disse bem claro, isso está bem claro na Bíblia: eu não vou batizar a criança porque se ela morrer vai para o inferno, porque isso não é desculpa. Porque Jesus diz lá: o reino dos céus é das crianças. Então toda criança que nasce, ela já está no céu. Se ela morrer, ela vai para o céu. Ou nós não acreditamos, então rasgamos aquela parte da Bíblia. Agora, vir lá pedir o batismo porque tem medo que o filho vai morrer e vai para o inferno, não é esse o motivo.
Isso não é batismo. Isso já é, né, fazer qualquer coisa na questão. Olha o batismo assim como um sincretismo, uma coisa assim, né? Batismo não é isso. Eu não vou batizar a criança, porque se ela vier a morrer, vai para o inferno. Então eu não estou lendo a Bíblia certa, porque Jesus disse: quem não tiver no coração de criança não vai entrar no céu. O que o nenenzinho pecou? Ah, mas o pecado original. Mas Deus pode perdoar o pecado original se a criança vier a morrer de repente. Agora, se o pai e a mãe têm o desejo do batismo, isso é claro. O próprio desejo do batismo já é um batismo que aconteceu. Então nós temos também o batismo de sangue. De repente está lá num acidente, a pessoa sofreu um acidente, não é batizada, mas tem alguém ali na família que tem o desejo de batizar aquela criança que está ali morrendo no acidente, não sabe se vai viver ou não. Alguém passou ali, pega umas gotas de sangue e pinga na cabeça e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo? Mas isso é o desejo. Eu desejo, eu quero. Então tem gente que batiza por causa disso. E tem outras concepções de batismo, para ela ter paz, para ela ter alegria, para ela ter isso. Não tem nada a ver com isso. Jesus foi batizado, e aqui vem a pergunta. Porque eu quero explicar para vocês duas coisas, porque tem gente que diz assim: por que nós católicos batizamos criança? Por isso que eu quero que vocês saiam daqui e, se encontrar alguns por aí que questionam o batismo de criança, vocês vão ter a resposta também. Então, primeiramente, o batismo de criança, por que Jesus foi batizado? Então, você pega a palavra e vai perceber que Jesus tinha mais ou menos 30 anos de idade quando ele foi batizado. E quando ele foi batizado, o que apareceu no Rio Jordão? Uma nuvem se abriu e um pássaro em forma, de uma pomba, desceu sobre ele, e uma voz saiu lá do meio: este é o meu filho amado, escutai-o. Este é o meu filho amado, escutai-o. E depois que Jesus foi batizado por João, o que Jesus começou? A sua missão. O batismo é para nós a missão de anunciar esse reino de amor. Então, todo aquele que é batizado, ele tem que se convencer de Jesus. E tem que anunciar esse Jesus ao mundo. E não ter vergonha de falar de Jesus. Um dia Jesus pode perguntar para você, quando chegar lá no céu: quantas pessoas você trouxe para mim com teu testemunho de fé e vida? E quantas pessoas você afastou de mim com teu testemunho de fé e vida? Eu espero. Então eu tenho que ser luz. Por isso Jesus diz: sede, sal e luz do mundo. Que todos nós possamos dar sabor na vida daqueles que não têm sabor, e levar luz àqueles que não têm luz. Aqui no mundo, se não pagar a conta, a Celeste corta a luz, mas no reino de Deus não é assim. É a palavra que é anunciada e levada. E ainda mais, que todo aquele que recebe graças e bênçãos não tenha medo que seja anunciado o nome de Jesus até em cima dos telhados. Então eu, como batizo, o meu batismo, ser batizado, ou eu pedir o batismo de Deus na minha vida, é eu ser de Deus e anunciar esse amor a Deus. E aí, por
que se batiza criança na Igreja Católica? Mesmo se vocês pegarem todos os textos lidos nessa semana do Atos dos Apóstolos, vai dizer que Paulo, Silas, né, eles entravam nas casas, anunciavam, e as pessoas se perguntavam: o que é preciso para eu encontrar Jesus ou para me salvar? Primeira coisa que Paulo diz: creia, crê em Jesus, e depois serás batizado. Por que se batiza criança? Por isso que quando você pega o rito de batismo de criança, porque existe um rito para batismo de criança. Então o pai vem pedir. Então, lá com Silas, né, Silas e Paulo, muitas famílias foram convertidas. E diz a palavra que toda a sua família foi batizada. Olha, se calcula que nessas famílias tinha criança, não era só adultos. Toda a sua família foi batizada. Então o rito do batismo de criança hoje na igreja, ele tem um sentido. Então, quando começa o batismo, a primeira pergunta que o padre faz para os pais e padrinhos: o que vocês pedem à igreja hoje por vossos filhos e afilhados? Aí ele diz: o batismo. Então, o batismo vai infundir nessas crianças a graça de se tornarem filhos e filhas de Deus. Aí o padre faz a pergunta aos pais: vocês, pais, estão dispostos a testemunhar o amor a Jesus a essas crianças ou ao seu filho? E é que os pais respondem: sim, eu prometo. Aos padrinhos e madrinhas, vocês estão dispostos a testemunhar esse amor a Jesus, à igreja, a esse seu afilhado, afilhada? Sim, nós prometemos. E aí o padre faz a terceira pergunta: e vocês, comunidade, povo de Deus, então estão dispostos a testemunhar a esta criança o amor a Jesus e à igreja? Sim, nós prometemos. E aí o padre chega para os pais e pergunta: que nome escolhestes para esta criança? Aí escolhe o nome e o padre diz lá: Fernando. Nosso sinal é a cruz de Cristo, e por isso nós te acolhemos na comunidade cristã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois os pais e padrinhos fazem o sinal da cruz na cabeça da criança. Então o rito do batismo de criança é o que? É o compromisso que os pais vão dar a essa criança que vai crescer. E aí vem o que a Bíblia fala dos 12 anos, quando Jesus foi apresentado ao templo. Ele crescia na graça e na sabedoria de Deus, porque Maria e José eram testemunhos para Jesus. E aqui a importância de que Deus pediu uma família para que seu filho viesse ao mundo. O testemunho de Maria e José deve ser o testemunho de cada pai e mãe. De cada pai e mãe. E aí tem um grande problema de fé. Jesus diz ainda mais: se o reino dos céus é das crianças, tem um grande peso para nós adultos. Porque Jesus diz assim: ai de vós que escandalizar um desses pequeninos, é melhor que nem tivesse nascido. Olha lá. Um dia eu recebi uma jovem de 16 anos com a certidão de batismo na mão, a lembrança, perguntando para mim: padre,
Eu posso riscar o nome do meu padrinho e madrinha, da minha